continuar em Romanos com o capítulo 11, hein? A gente tinha parado para conhecer a história do ministério de Elias, e agora que a gente sabe do que ele está falando aqui, na verdade, era para saber do que se tratava, né, no versículo 11, quando ele retoma esses pessoal que são 7.000, né, que foram ainda, que não se curvaram, esse tipo de coisa. Então a gente vai entender assim melhor. Só que antes de começar, É Romanos o quê, 11, capítulo 11, não sei. Aí, só que antes de começar, eu queria explicar, porque o capítulo 11 fala muito de Israel, como os outros capítulos de Romanos. Eu tinha falado no capítulo 10 que a gente tem que comparar Israel com a primeira igreja católica, né, que seria romana, na verdade, na época. Por quê? Porque a igreja romana ela é muito baseada em obras. Não tanto em fé também, mas é uma fé diferente, hein? Então é muito em obras. Então quando ela começou, na verdade, é o que veio dos israelitas. Né? Eles retomaram as coisas dos fariseus, que era muita obra, que era Israel. Então, a gente pode comparar, quando Romanos fala de Israel, dos israelitas, a gente pode, que são, infelizmente, não tem, são salvos, penso que são salvos pelas obras, né? Porque era da lei, e continuaram a imaginar isso, a pensar isso, mesmo depois do nascimento e sacrifício de Cristo. Então, é isso que acontece, na verdade, na doutrina romana, né? Que é mais ou menos isso também. Continua nas obras. Por exemplo, quando a gente vê, eu quero depois ler dois versículos, quando a gente vê, por exemplo, que você vai nessa doutrina, você vai num padre para se confessar, certo? Aí ele te fala, reza, sei lá o quê. Isso é obra, entendeu? Não é pela fé que você está... Ele está te falando, não, faz uma obra, mas é uma obra, o estilo de obra que não é bíblico. Porque em Tiago também está escrito que a fé sem obra é morta. A gente vai ler isso. Mas, só que é a fé sem a obra divina, que faz o bem, não uma obra de idolatria. Porque quando você tem um negócio assim, isso faz bem a quem? É só idolatria, né? Passar uns negócios, repetir os versículos. Então, eu queria para que a gente entendesse, quando ele fala de Israel, é de obras, é de fé, que a gente tenha em mente que, primeiramente, quando se fala de um povo escolhido, são povos, ou os israelitas, ou os gentios, ou o remanescente, sempre são povos, não são pessoas. Esses povos são compostos por pessoas, mas cada uma pessoa, por exemplo, quando Israel foi escolhido, o povo de Deus foi escolhido, teve Abraão, teve Noé, teve vários personagens. Esses se salvaram dentro do povo escolhido. Mas quando ele fala, eu escolhi, é o povo, ele não escolheu. Tem muitos que não se salvaram, a maioria que não se salvaram. Então, quando alguém é predestinado, não é alguém, é um povo. Os gentios foram predestinados a ser também salvos, porque o povo dos israelitas não se salvaram. Então, ele passou essa bênção aos gentios também. É isso que a gente vai ver no versículo 11. Como a bênção é maior, quando vários povos começam a se juntar. Mas antes, eu queria ler em Mateus 6, você não precisa pegar não, em Mateus 6, versículo 7 e 8, só para a gente ter em mente, quando a gente vai ler, ter em mente o que era essas coisas é o que a gente vê hoje na doutrina romano-católica, hein? Em muitas religiões. Ele fala assim, em Mateus capítulo 6, 7 e 8. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Também ele sempre, quando Jesus fala, o Deus, ele sempre fala de povo, nunca fala como faz ciclano ou fulano, a menos quando ele diz como alguém como exemplo no Novo Testamento. Mas ele fala os gentios em geral, mas não são todos, certo? Que vão ser salvos. Então, eles acham, hoje o que acontece nessas doutrinas, eles acham que se repetiram as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Isso é idolatria, é simpatia.
Quem está dando esse tipo de conselho são justamente os líderes dessas doutrinas. Né? Eu não estou falando mal, mas eu estou falando fatos, que não são bíblicas. Esse aqui, quem tá falando aqui é Jesus Cristo, não é nem um apóstolo, né? É Jesus falando. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetiram as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles. Não sejam como eles. Então não adianta a gente orar. Deus não é surdo, hein? Pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. O que falou a Miriam agora há pouco. Isso é fato. Então a gente não precisa repetir. Ninguém é surdo, Deus principalmente não. É em Tiago, porque essas aqui são obras idólatras, hein? Quando a gente começa a repetir. É crer numa coisa que não faz sentido. Agora eu vou ler em Tiago, para apoiar mais ainda essa. Em Tiago, capítulo 2, de 14 a 19. De que adianta, meus irmãos, disseram que têm fé, se não a demonstre por suas ações? Não é por idolatria, por simpatia. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Só ter fé? Não. Se um irmão ou uma irmã precisar de um alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aquece-se e coma bem. Vai adiantar esse tipo de fé? Não, eu creio que você vai comer bem. Eu creio que você vai se aquecer. Não, tem que ter ação. Então, mas a ação não é justamente fazer uma reza, hein? Porque isso não vai adiantar. Aí, aquecer, coma bem. Mas não lhe deram alimento, nem roupa. Em que isso ajuda? Esse aqui é o irmão de Jesus falando, Tiago. Como vem, a fé por si mesma é a menos que produz boas obras, é morta. Então não adianta falar, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas eu não faço nada também não. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produz boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Tem muitos que falam isso. Não, mas você ora, eu dou o dízimo, eu dou dinheiro para a igreja. Eu dou isso. Mas eu não tenho muita fé, mas eu ajudo. Nos dons, realmente tem isso. Uns têm o dom de ofertar, quando tem pobres, o outro tem o dom mesmo de fé. Isso existe, mas não no sentido de um sem o outro. Mesmo quem tem dom, a fé é obrigatória. E mesmo quem tem a fé, a bondade do coração também é obrigatória. Então, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Quanta insensatez você pensar que através da tua fé só você poderia ser salvo. Entendeu? Tem que ter a obra também. Porque você fala, passa bem, não vai ser salvo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil. Porque o demônio não tem obra. Ele não tem boas obras, como aqui. Então, ele não tem nem possibilidade de ser salvo, porque ele não é uma criatura humana. Ele se rebelou, ele é um anjo. Então, essa aqui é outra categoria de coisa. Mas não é porque ele crê que ele fala assim. Você diz que é o único Deus? Não, mas eu creio que Deus. Esses aqui são muitos calvinistas, que falam, não, eu já me converti, eu sou salvo. Eu creio que só tem um Deus, eu estou salvo. Mas não preciso mais de obra, não preciso mais fazer o bem, não preciso mais ajudar o irmão. Ele fala, então, você diz que é o único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo, porque não tem possibilidade de ser salvo. Então, isso a gente tem que entender. Antes de agora ler, eu vou começar a ler o Romanos, sabendo dessas coisas. Que quando ele fala em Romanos que tem gente que tem fé, tem gente que tem obras, etc., a gente vai saber agora como relacionar essas coisas. Então, eu vou começar a ler Romanos, capítulo 11. Sobre a misericórdia
para com Israel, ou para com quem vê muito as obras e pensa que pode ser salvo pelas boas ações, sem também não. Então pergunto, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Então, ele é três coisas aqui, ele fala, Paulo. Porque a gente tinha visto nudez, também teria que recolocar a coisa no contexto, porque ele está falando, não, os israelitas em maioria rejeitaram o Cristo. Então, será que agora Deus rejeitou seu povo? Não, ele não rejeitou o povo, ele rejeita as pessoas dentro do povo que não acreditaram. É isso que ele está falando. Eu pergunto, Deus rejeitou seu povo? Não, a nação de Israel? Claro que não, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, eu estou salvo, não é? Eu sou israelita. Agora, a coisa mais forte dentro desses três atributos que ele se denomeia como sendo israelita Abraão e membro da tribo de Benjamim, obviamente o fato de ser israelita que para ele predomina, hein? Porque ele é israelita como sendo a nação e fazendo parte do povo, não só da tribo é descendente. Não, Deus não rejeitou seu povo, ele conheceu antemão. Isso é predestinação, é verdade. Ele não rejeitou o povo que ele conheceu antes, mas ele não falou, ele não rejeitou Ciclano, Paulo, não, ele não rejeitou o povo. O povo sempre vai ser o povo predestinado, o povo escolhido. Sim. Mas nunca, dentro desse povo, naquela hora que eles vão ser salvos, são as pessoas que são salvas, não é? Não o povo inteiro, porque é israelita e salvo. Entendeu? Isso que a gente tem que sempre entender. Isso é a grande polêmica que a gente tem com nossos irmãos que falam que a gente é predestinado. A gente, entendeu? Não como sendo o povo gentil, nós somos também predestinados como gentios. Mas só depois de Israel a gente começou a ser incluído. E isso ele vai enfatizar muito bem nesse capítulo. Vocês sabem que as escrituras dizem a esse respeito. A esse respeito? Perguntamos. O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. A gente lembra bem, quando ele falou isso. Agora a gente vai entender, porque Deus respondeu naquela época, ele está retomando isso agora, Paulo. E vocês se lembram da resposta de Deus? Porque, na verdade, o que ele tinha que falar a Elias naquela época, que ele teria que ter abençoado o povo. Falando, esse povo te rejeitou. Entendeu? Não, então, aí ele fala assim, Deus. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. A gente lembra disso, que ele tinha 7.000. Foi no último culto. Ele tinha, além desses 7.000 que não está relatado aqui, ele tinha 2 cavernas. Tinha 50 profetas em cada uma caverna. Então, quando ele fala, sou o único que restou, ele fala, não, peraí, não é o único, não. Tem 7.000 que ainda não se prostraram, e tem mais os 100 que foram salvos pelo, como ele chamava lá, o servo de Acabe? Esqueci o nome dele. Então, Deus fala, mas ele diz, ainda tem outros 7.000. O mesmo acontece hoje. Como é interessante. Isso aqui a gente pode reportar para hoje mesmo. Aquele que fala hoje, no tempo do apóstolo Paulo. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos, que é sempre o remanescente, uns poucos do povo de Israel, permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseie nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuito. Quando a gente lê então aqui, e a escolha se dê pela graça, são esses que são dentro do povo que acreditaram em Cristo, a escolha se fez pela graça. Quando ele fala, a gente tem que entender isso. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça.
o que quer dizer o quê? Pelo sacrifício de Jesus, não escolhido por Deus desde o início dos tempos. Não é isso que está escrito. Só que muitos estão falando isso. Não, você foi escolhido pela graça desde sempre. E não é. É o povo. De novo, ele fala do povo de Israel permaneçam fiel. Ele nunca fala de indivíduos. Então, se a escolha se dê pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, quem o reconheceu, então não se baseia nas obras deles. Então não adianta só ter as obras e não ter a fé, não crer no sacrifício de Jesus. É isso que está claramente explicado. Não tem como entender. A meu ver, não tem como entender de uma outra maneira. Está escrito claramente. É pela graça. A graça só começou com Cristo. Não é? Não tinha graça. Claro que tinha a graça para Abraão, que agraciou. Ele não teve que matar o filho, esse tipo de coisa. Mas não foi uma escolha porque creram na salvação trazida no sacrifício de Cristo, que é na época e na aliança da graça que a gente vive hoje. É que era a lei antes, hoje é a graça. Então a gente tem que entender que realmente se baseia não sempre em povo, mas depois quem escolhe o indivíduo, se ele quer ser salvo ou não. Aí ele fala, claro. E se a escolha se dê pela graça, então não se baseia nas obras deles. Então não adianta ter obras e não ter fé. Crer que Cristo é Cristo, Filho de Deus. Pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo, de novo, do povo de Israel, não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, que é o remanescente, aqueles que Deus havia escolhido e o encontraram enquanto o coração dos demais foi endurecido, como diz as Escrituras. Lá, de novo, quando ele fala de uma escolha, ele não escolheu dentro do povo, como aqui está escrito, aqueles que ele tinha escolhido. Porque aqueles escolheram, e foram agora escolhidos por quê? Porque fazem parte do povo escolhido. A gente não faz parte do povo escolhido. Agora, a gente vai entender isso muito bem agora, continuando a ler. E talvez na Bíblia da Milena está melhor explicada até, porque ela tem eu li essa versão, ela é mais clara, que a graça é uma coisa que é ligada a Cristo, dentro de uma versão, não sei se é a tua ali também. Deus os fez cair em sono profundo. Essa aqui, eu vou ler. Até hoje, fecham-lhe os olhos para que não o vejam. Isso o quê? Depois a gente continua. Os judeus que não creram, eles simplesmente não querem enxergar. Então, do fato que eles não creram, eles não conseguem mais crer. Então, lá ele fala, Deus os fechou os olhos, mas são eles que não creram. Porque cada um, ele fala, a gente não acabou de ler, o Paulo é israelita, é que ele também é salvo, é que Deus não rejeitou o povo. Então, quando ele fala, a gente se endurece por não crer. Não é fácil de entender, mas se a gente lê tudo, para mim é tão claro, mas é difícil explicar às vezes. Eu vou reler um pouquinho antes. Portanto, a situação é a maioria a maioria do povo de Israel não encontrou. Não é Deus que fez, é a maioria do povo de Israel que não encontrou, certo? Então não foi Deus. O que tanto buscava. Mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram. Por que o encontraram? Não é Deus os escolheu, como eu explico, eu vou ter que reexplicar, porque realmente é difícil. Aqueles que creram em Cristo o encontraram. Claro que Deus os escolhia, sabia, não os escolhia. Deveria estar escrito assim, Deus sabia de antemão quem iria ser salvo, mas era necessário eles receber a graça. Não é uma coisa automática. Pronto, eu os escolhi, eles não precisam de ter a graça. Porque a gente leu que sem a graça é impossível. Então a gente tem que juntar todos esses textos. Vou encontrar enquanto o coração dos demais que não quiseram acreditar, seguir Jesus Cristo, foi endurecido. Como diz as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo, até hoje fecham-lhe os olhos. Até hoje fecham-lhe os olhos, é o que acontece nas igrejas até hoje. Vão lá para ver telão, vão lá para ver sei lá o quê, mas não vão lá procurar Cristo.
Então, é exatamente a mesma coisa. Aqui eu escrevi até judeus que pensam nas obras e não na graça. E tapa-lhes os ouvidos para que não ouçam. Eles não conseguem ouvir a verdade. Ninguém está pregando. Quando eles ouçam, eles não interessam. Eu vejo isso tanto com umas pessoas. Agora a gente tem um casal que a gente conhece bastante bem, está casando, e a gente vê, não vou citar nome, mas eles batizaram aqui perto daqui, uma igreja grande. Vão passar em um negócio budista agora, antes do casamento. Uma mistura de tudo, entendeu? Né? Então não tem o Espírito Santo. Porque como o Espírito Santo deixaria fazer coisa assim? Ele não habita em nada, ele é entendeu? Tudo, Então, os olhos estão tapados, vão nos cultos. Os ouvidos estão tapados, os olhos estão fechados. Então, isso, claro que assim, Deus ele é onisciente, ele vai tapar sempre mais, a menos que eles reconheçam que eles são pecadores. Aí vai destapar tudo. Mas se não reconhece, infelizmente, mais vai para frente, mais eles não vão mais, porque estão lá batizados e vão fazer coisa budista. Entendeu? Isso aqui não faz nenhum sentido. Aí. Mas, infelizmente, é assim, a gente precisa. A Miriam os conhece também, a gente precisa orar mesmo, porque são conhecidos, a gente pode ter uma certa autoridade, né? Em cima disso. A gente tem que orar para eles realmente acordar e sair dessas coisas que são só promessas de vida melhor. Isso aqui é terrível, porque isso que as pessoas querem Deus para ter uma vida boa, para ter alguma coisa em troca, para ter sei lá o quê, mas não para ter a salvação. O principal prioridade é a salvação vem de Deus. Então, da mesma forma, o David diz no versículo 9, que sua mesa farta se transforma em laço, em armadilha, que os faça pensar que tudo vai bem. Como é terrível isso, né? É isso mesmo que essas igrejas fazem. Não, ora ali, faz isso, proclama, profetize, para você estar com a mesa farta e tudo. O pior é que eles recebam a mesa farta, às vezes, talvez até pelo outro, para crer que foi Deus. Aí ele faz assim, para eles pensar que tudo vai bem. E, na verdade, eles não têm a salvação. Vai tudo ruim, né? Que sua mesa seja farta, se transforme em laço, em armadilha, que os faça pensar que tudo vai bem. Que seus privilégios, porque eles querem privilégio, os façam tropeçar. É isso que acontece com certos lá no Brasília, hein? Alguns têm privilégio, estão tropeçando. Tá? É assim mesmo, é bíblico. Que seus olhos se escurecem para que não vejam. Não vejam o quê? A graça de Cristo. E que suas costas ficam encurvadas para sempre. Isso, quando ele falava isso, o Isaías, né, era, na verdade, ele era o profeta, hein? Ele falava da Babilônia, né, que eles iam ter o peso da deportação, de tudo. E também que não reconheceria Cristo no futuro próximo. Acaso o povo de Deus tropeçou? O povo de Deus tropeçou e caiu? Sem a possibilidade, agora vê como não é predestinação. Sem a possibilidade ou com a possibilidade? Sem a possibilidade de se levantar? Pergunta. Claro que não. O povo de Deus tinha a possibilidade de se levantar. Isso ele tá falando claramente. Não tem coisa de não, você foi predestinado você a cair. É o povo. Mas mesmo dentro do povo tinha como se levantar. Claro que não. Foram desobedientes. E por isso, não pela predestinação, por isso, Deus tornou a salvação acessível a quem? Aos gentios, que não tinha. Deus, para que seu próprio povo, os israelitas agora, sentisse ciúme, para que eles possam, através do ciúme, vendo esses caras que não eram povo de Deus, receber a graça, sentir ciúme e se convertesse também. Então eles podiam, né? Porque ele fez isso especialmente para que só o povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos quer dizer o que? Não em riqueza, enriquecido pela graça de Jesus Cristo, hein? Que eles não tinham. Porque os israelitas fracassaram
Então, são os israelitas que fracassaram, não é Deus que fez eles fracassar. Não está escrito isso. Ao rejeitar, porque rejeitaram a salvação, por isso que fracassaram. Que Deus lhes oferece e... não vou ler. Fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece. Imagine como será maior a benção para o mundo todo quando Israel, quando o povo de Deus, for plenamente restaurado. Esse plenamente restaurado de novo, ele fala de povo, hein? É o remanescente, que a gente vê em várias partes, são os 144 mil, são muitos. São todos aqueles que se converteram. Né? Então, imagina a graça que vai ser quando os dois povos vão se juntar, os gentios mais o... que vai ser, hoje é assim já, né? Agora, com a graça de Cristo. Quando Israel for plenamente restaurado. Aqui eu escrevi Israel, nesse caso, se trata dos 144 mil. E, obviamente, os que já se converteram, mas aí não são mais israelitas, já são salvos. Hein? Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, que somos nós, como povo. Hein? E, uma vez que foi designado apóstolo aos gentios, justamente quando ele foi no concílio de Jerusalém, eles falaram, os outros apóstolos, Pedro, etc., falam para ele, não, pode continuar a evangelizar os gentios, a gente evangeliza os judeus. Aí é por isso que ele fala que ele possa... Vamos escutar, não? Uma vez que foi designado apóstolos aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que de algum modo, ele deseja que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme-se e assim eu possa levar alguns deles à salvação. E mesmo assim, ele sendo apóstolo dos gentios, ele fala, bom, eu evangelizando os gentios, eles vão realmente sentir ciúmes. Eu espero que eu possa levar alguns também junto. Então, toda predestinação é completamente derrotada aqui. Quem fala que tem como indivíduo uma predestinação é sempre como povo. E dentro do povo sempre há gente que puderam se salvar. Não há predestinação individual. Versículo 15. Pois, se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação, uma vez que eles vão ser restaurados, será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Pronto, eles estavam mortos e será vida. Então, como que alguém pode falar, se ele era predestinado, ele estava morto e continua morto, não tem jeito. Agora, quem era morto pode receber vida. Então, de novo, acaba com o negócio de predestinação calvinista. Eu não estou falando, são irmãos, é uma interpretação. Eles acreditam no mesmo Deus, têm a mesma fé, etc. Então, a gente vai se encontrar. Eu espero que todos se encontrem no céu. Mas tem uns que são muito categóricos, eu acho que fica complicado. Porque realmente, se a gente rejeita o fato preciso de obra, que a gente só é salvo pela fé, como, por exemplo, agora quem foi se batizar, eu batizei, tá bom, agora posso voltar, faz coisas de budismo, faz coisas... Isso não adianta. Infelizmente, não adianta. É o que ele está falando aqui. Porque ele está falando agora, se parte da massa entrega como oferta é santa, então toda ela é santa. Do contrário também, se ela não é santa, todo o povo fica também sem salvação. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Mas alguns desses ramos, do povo de Israel, aí ele fala agora, alguns do povo de Israel, foram cortados, não é? E não está falando do povo, está falando de indivíduos que não aceitaram Jesus dentro do povo de Israel. Foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramo de uma oliveira brava, foram enxertadas. A oliveira é sempre Israel, hein? Foram enxertadas na árvore. Então, nós pegamos o lugar desses que foram cortados. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira, especial de Deus. Então, a gente recebe a mesma bênção que Deus tinha predestinado ao povo de Israel. Nós temos exatamente como povo gentil a mesma bênção, porque fomos enxertados e a gente tem o mesmo alimento da raiz que os próprios judeus. Agora, portanto, no entanto, no 18, não devem se orgulhar
de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Então, como que eu posso me orgulhar? Eu sou sustentado pela raiz, eu não tenho nada a ver. Se a raiz para de produzir, eu vou cair de novo. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. E é verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. Porque não creram. Então não é porque foram de novo escolhidos para ser cortados. E que vocês estão aí porque creram. Porque a gente creu, todos aqueles que creram. Portanto, não se orgulhem, mas temam que poderia acontecer. O que poderia acontecer? Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. É isso que eu estou falando. Não adianta se batizar, tem que ficar alerta. Ele não poupou o próprio povo, ele não vai poupar a gente mesmo. Tem que praticar, tem que ter fé e obras. E não fé e simpatia. Observe no 22. Como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedeceram, mas é bondoso com vocês, desde que continuam a confiar em sua bondade. Mas, se deixaram de confiar, também serão cortados. Então, de novo, a gente não pode voltar ao vômito. Decidiu seguir a Cristo, então não volte para o mundo. Acabou, não volte para outras religiões, outras crenças, outras doutrinas religiosas, tal, as romanas, hein? E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente. Olha como é bonito isso. Fala, se o povo de Israel abandonar a incredulidade, eles vão ser perdoados, mas tem que abandonar. Entendeu? Tem que se render a Jesus Cristo. Será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore, lógico. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado, porque a gente não era povo de Deus. Deu uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza dessa oliveira, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles faziam parte, se eles se tornam seguidores de Cristo, né? Se eles se convertem. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério. É realmente um mistério. Quando a gente lê rápido, é impossível entender. É por isso que, às vezes, mesmo lendo parte por parte, ainda é difícil, sem ter o contexto completo do capítulo, não é? Se a gente pega só por versículo, é por isso que muitos conseguem a distorcer um pouquinho a salvação, porque pegam trechos que enfatizam realmente a predestinação, mas do povo. Aí vira uma coisa, não, está tudo certo, é só crer. Irmão, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmo. Alguns agora, do povo de Israel, têm o coração endurecido. Então não é o povo todo, é todos os indivíduos, né? Mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo. Isso, o tempo dos gentios, é o resto do planeta, hein? É quando até a vinda de Cristo. E lá vai ter o remanescente, que de novo, um povo remanescente. Não são nomes, são aqueles que farão parte do remanescente naquele momento. A gente não sabe quem é. Bom, a gente pode imaginar alguns, mas não todos. Como diz as Escrituras, o libertador virá de Sião, que é Jesus Cristo, hein? E afastará Israel, como povo, da impiedade. E esta é minha aliança com eles, os 54 mil. Eu removerei seus pecados. Essa aqui está em Isaías 59, 20. Não aconteceu ainda. Não, ainda não. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. Muitos do povo, ela tem que falar claramente. O povo é escolhido, mas muitos dentro do povo são inimigos. Né? E isso beneficia vocês, gentios, porque a gente consegue ser enxertado no lugar deles, eles dão espaço para a gente. No entanto, por que ele escolheu os seus patriarcas?
eles ainda são o povo que Deus ama. O povo, não os indivíduos que o rejeitaram. Ele continua povo de Deus, os israelitas, mas como povo, não como pessoas. As pessoas são aquelas que serão salvas dentro do povo que vão se converter só. O povo que Deus ama. É mesmo no remanescente, é a mesma coisa. No remanescente são aquelas pessoas que vão fazer parte do remanescente que se converteram. Não é porque um remanescente. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais poderão ser anulados. Óbvio. Ele foi um povo escolhido, será sempre escolhido, é a eternidade. Como povo, hein? Em outros tempos, vocês, gentios, de novo falando como povo, gentios, foram rebeldes contra Deus. Mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia, porque puderam ser enxertados no lugar, hein? Agora eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia, para que eles também, nós, participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou todos, israelitas, gentios, debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Então, a misericórdia não pode existir se tem predestinação do início ao fim. Não existe misericórdia. Se eu sou predestinado a ser salvo, eu não preciso de misericórdia, o contrário também não. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível, quando se fala de riqueza, aqui é a salvação, é a graça, não é a riqueza em dinheiro. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Mas é muito importante enfatizar isso, porque não vou fala todo mundo, mas a maioria, quando lê riqueza, já pensa nos bens materiais. Porque tudo pertence a Deus. Então, se você é de Deus, você é rico. Entendeu? Impossível entendermos suas decisões, seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Perguntando. Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise retribuir? Essa aqui está em Jó, hein? É quando o Jó está conflitando com Deus, está conversando com Deus. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, não para a gente. Todas as coisas que ele criou, ele fez primeiramente para a glória dele. Se ele criou o ser humano inteligente, é para ele se gloriar da inteligência, não a gente se gloriar. Eu sou inteligente, agora eu sei decidir se Deus é meu criador ou não. Não é assim. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Não tem escapatório, não é para a gente. E a ele seja toda a glória para sempre e amém. Então, quem se acha inteligente o suficiente para contradizer com Deus, ou para bater com Deus, mas é assim como fez o Jó, hein? A gente tem vários cultos também em relação a Jó, tem tudo Jó. É interessante ver isso, porque Deus sempre fala, não, peraí, você sem mim, quem te fez isso? Então a gente tem que ter muita ciência desses fatos. Então, portanto, por isso ele não predestinou ninguém a ser ruim ou a ser bom. Como a gente já viu em Judas não foi predestinado, ele tinha escolha. Todos tiveram escolha. O próprio Abraão teve escolha, ele escolheu obedecer e ir. Então, pela fé, ele creu que ele receberia algum milagre na hora H, né? Isso foi pela fé, mas ele teve a obra, ele foi. Ele não rezou, não quero ir, se eu não vou, eu vou repetir uma coisa, não preciso ir porque o Senhor é bom, então não preciso obedecer. Não, isso é tudo idolatria. A gente tem que estar ciente, a gente sabe disso lendo a palavra, porque é óbvio. Por exemplo, a gente tem eu falei disso antes do culto, uma pessoa que veio aqui, ela não conhecia a palavra, né? Ela conhecia a doutrina. E quando você está crescendo, como a gente nasceu protestante, tem gente que nasce católica, numa doutrina. Aí você vai crescendo, ser ensinado por isso, não lendo a palavra. Então, é como falar, Isaías, mas quem creu na nossa mensagem, quem creu nas boas novas? Se ninguém fala das boas novas, mas fala da doutrina, aí não tem como saber o que é certo e o que é errado. Entendeu? Então, vamos
agradecer o Senhor por toda essa, sim, por toda essa, pode pegar, por toda essa graça através da ceia, né? Para a gente lembrar tudo que o Senhor fez para a gente. Em Coríntios. Coríntios 11. 24. Vou pegar um pouco depois de mim. Pronto. Então, a gente vai lembrar essa aliança maravilhosa que o Senhor fez com a gente, nessa aliança da graça, que é justamente contraditório não, mas o complemento anunciado no Antigo Testamento em relação à lei, passaria para a graça, né? Que a gente tem uma graça imerecida, uma salvação que é imerecida, por tudo foi feito para Ele, por Ele, para a glória dele. Então ele falou assim, Jesus, na noite que ele foi traído, hein? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é meu corpo, que é entregue para vocês. Façam isso em memória de mim. Então a gente quer se lembrar que esse aqui é teu corpo, que foi entregue para a gente, que foi prego na madeira, Senhor, que você sacrificou pela gente. Não há outro Deus que faz uma coisa tão amorosa. Não há na humanidade outra religião, outra crença, que tem o seu próprio Deus, que desceu do céu, veio se fazer conhecer, se encarnou através do verbo, encarnou o verbo que estava escrito, encarnou para comprovar mesmo que só há um Deus, é que Deus fez tudo para tua glória, Jesus, porque Jesus, tu és Deus manifestado entre nós. A gente quer nos lembrar do teu amor, que tudo vem de ti, que a gente não pode fazer nada. O Senhor nos criou inteligente e tudo, mas a gente não tem a sabedoria divina se ela não for de você, se a gente não a recebe esse conhecimento, esse entendimento através de ti, Senhor. Então a gente quer se lembrar dessa graça, desse sacrifício que nos permite agora ser salvo, ter esse lugar nessa árvore enxertada, ser enxertado no lugar de outros que infelizmente não quer aceitar. Então a gente se lembra dessa graça, tomando agora esse pão que nos lembra do teu corpo sacrificado. Pode tomar. Obrigado, Senhor. E da mesma forma, depois da ceia, toma o cálice e diz: Este cálice é a nova aliança, a aliança da graça, hein? Confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque, vou continuar, mais um outro versículo. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Senhor, por esse sangue derramado, Senhor, que a gente vê agora derramando na cruz, que a gente imagina, que selou, que nos lavou, Senhor. A gente está debaixo desse sangue, Senhor, que nos purifica, que tira de nós todo pecado, que nos esbranqueia, que faz que a gente pode olhar para trás e a gente não vê mais nada da nossa vida antiga. Que a gente possa renascer agora, debaixo desse sangue, puros, sem mancha, Senhor. A gente agora tem esse selo do Espírito Santo que nos destaca. A gente é selado por esse sangue. Ele nos destaca dos demais, Senhor. Então, te agradeço por essa graça, Senhor, por essa nova aliança, Senhor.
a gente quer se lembrar agora, tomando esse vinho, que a gente está debaixo dessa aliança, que a gente foi salvo pelo teu sacrifício, pelo sangue derramado. Em nome de Jesus, pode tomar. Amém, 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 amém. Então, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, por esse entendimento que o Senhor nos dá através de